Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. Hoje é sexta-feira da segunda semana da Páscoa. E a palavra de Deus para nós, hoje é do Evangelho de João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo a seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que todos eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que eles estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho maravilhoso é um dos sinais que João destaca da vida de Jesus para mostrar o poder do Senhor. E aqui, meus irmãos e irmãs, fica evidente uma coisa: a forma da ação de Deus no mundo. Deus vai fazer um milagre quando aquilo que é humano, um milagre pleno, ou seja, fora de qualquer ajuda, auxílio humano, de qualquer ação humana, então o Senhor age e faz acontecer a mudança na natureza. Ele fará isso quando tudo que era humano for tentado. Então você fez tudo o que podia, humanamente falando. Tudo. Agora não tem mais o que você pode fazer. Bom, aí agora entra Deus. Por outro lado, às vezes, na grande maioria das ocasiões, o Senhor, quando vai realizar um milagre, Ele conta conosco. Seja pela nossa intercessão, seja fazendo algum gesto da nossa parte. Então, por exemplo, o milagre da caridade. Você quer ajudar, o Senhor propicia a ocasião e as coisas, mas você vai ter que fazer o esforço de ir até lá. É o que acontece aqui. Ele poderia do nada fazer surgir os pães e o peixe, mas ele quis contar com aquilo que estava disponível, ou seja, com a partilha de alguém. Então aquele menino oferece 5 pães de cevada, e aqui, meus irmãos e irmãs, pães de cevada. Na época de Jesus, em virtude da situação econômico-social, os pobres não tinham acesso ao pão feito de trigo. A cevada era mais barata, então os pobres comiam pão de cevada. Então, veja, um pobre partilha daquilo que tem, 5 pães e 2 peixes. E é significativo, né? 5 pães e 2 peixes, 5 mais 2, 7. 7 na Bíblia é sempre o número daquilo que vai ser a perfeição, das coisas que são perfeitas, né? E aí então, porque alguém partilhou, aquilo se multiplicou. Todos comeram e sobrou.
sobrou quanto? 12 cestos ainda. Ou seja, mais do que suficiente. E a segunda coisa então que eu destaco, depois desta maravilha do sinal do Senhor, é que Jesus manda recolher os pedaços. Por que Jesus manda recolher os pedaços? Porque o alimento é dom da providência de Deus. Nós o buscamos com o nosso esforço, não é verdade? Seja aqueles que produzem com o seu suor, com o seu trabalho, seja aqueles que adquirem a partir de um valor que também nasceu do seu suor, do seu trabalho, da sua atividade remunerada. Então, é providência de Deus que se dá na vida da pessoa. Portanto, o alimento não pode ser desperdiçado. Até porque muitos não têm. Realidade que nós estamos vendo isso, né? Nos tempos de hoje, muito, muito claro. Então, a sociedade ocidental desperdiça muita coisa. E hoje nós estamos vendo a necessidade de evitar tudo isso. A palavra de Deus, então, nos ensina que o alimento é sagrado, não deve ser desperdiçado. E quando ele é partilhado, então o milagre da saciação acontece. E por último, Jesus, quando querem torná-lo rei por causa do milagre da multiplicação dos pães, ele se afasta e vai para o monte. O ir para o monte, que João retrata, é um gesto de Jesus que ele gostava muito de fazer, ficar a sós com o Pai em oração. Então nós também, mesmo com essa dificuldade desses tempos, nós temos muitas oportunidades de ficar a sós com o Senhor na oração. Se de repente em casa não dá, porque a quarentena fez com que muita gente está junto e a casa não é tão grande, mas nós podemos ficar no silêncio interior. Criar um estado de espírito ali em que, ao menos por alguns instantes, nosso pensamento se eleva a Deus. E nesse instante, nós podemos ter certeza que o Senhor está ouvindo tudo que nós dissermos para Ele. Que o Senhor Deus nos ajude a que nossos corações sejam generosos na partilha e que nós sejamos agradecidos por tudo que o Senhor nos dá. Deus os abençoe.